Um bom dia a todos. Olha a responsabilidade, hein? Trazer essas reflexões hoje, numa data em que a gente sabia que a casa ia estar cheia, né? A volta da evangelização. Então é com muita alegria e muita satisfação que eu estou aqui para a gente realmente bater um papo, fazer reflexões acerca do Evangelho do Cristo, das lições, muitas pessoas queridas aqui. Então, gosto sempre de falar que eu estou aqui na posição de aprendiz, como o seu Anésio falou, né? O fato de estar aqui é um presente, porque me faz parar por um tempo, estudar, refletir, saber a melhor maneira de levar os conhecimentos e mesmo a lição do nosso mestre, para que a gente consiga colocar no nosso dia a dia. Então, peço a caridade de todos, eu gosto sempre de falar isso, né? Porque mesmo sendo descontraído na frente do público, é uma grande responsabilidade estar aqui, mas me sinto muito feliz por isso. E hoje eu fiz uma apresentação, já está aqui, que eu chamei da Grande Viagem. Falei, André, mas eu vim para uma palestra do Centro Espírita e nós vamos viajar? Sim. Essa é a viagem que nós recebemos o convite diário a fazer e às vezes a embarcar nessa viagem e às vezes vivendo no mundo a gente deixa de olhar um pouco desse roteiro, esse caminho a ser perseguido, porque inseridos nas rotinas do mundo, na problemática de um mundo de provas e expiações, a gente vai deixando esse roteiro de lado. Então, eu achei pertinente, por se tratar de um começo de ano, né? Temos aí uma longa jornada pela frente, e por que não nos comprarmos a passagem ou renovarmos o nosso ticket, né, para essa grande viagem. Então, eu trouxe aqui a grande viagem, o tema, um caminho para a reforma íntima. Então, nós vamos parar e pensar, né? Acabamos de ter aí a virada do ano e tenho certeza, assim como eu, muitos de vocês fizeram as promessas para esse novo ano. Vou emagrecer, vou entrar na academia, né? Vou cuidar da minha saúde, fazer aqueles exames que estão atrasados. Esse ano eu vou fazer o exame que estava aí, principalmente porque viemos de uma pandemia onde atrasou às vezes, né? Vou viajar. Então, esse ano eu vou fazer aquela tão famosa viagem que eu queria fazer. Vou estudar, investir na minha carreira, né? Me qualificar, almejar novos passos dentro da minha vida profissional. Às vezes vou estudar aí um curso de idioma ou até quero almejar trocar de emprego e para isso eu vou ter que dedicar algumas horas para isso. E para isso a gente procura às vezes cursos, coaching, várias coisas que vão ajudar a gente a organizar melhor e lidar melhor com o nosso tempo no dia a dia. Economizar e guardar dinheiro, acho que esse é sempre um desafio, né? Esse ano eu preciso fazer as contas fecharem, que aquilo que eu ganho, realmente eu gaste apenas o necessário, né? Aí depois, se alguém souber como é que faz isso, me conta lá embaixo, aí dá umas dicas, tá? E você planejou algo para o espírito imortal? Ou melhor, você já se enxerga como um espírito imortal que está aqui numa experiência material, transitória e que vai, aquilo que você aprender, fizer, refletir, é a garantia se você vai ter um futuro bom ou um futuro não tão bom? Já paramos para pensar nisso? Ao pular 7 ondas, ao comer lentilha em cima de uma cadeira, ao comer sementes de romã, fizemos as nossas promessas e os nossos compromissos para o espírito imortal? Então essa é a base da nossa reflexão de hoje. E por que eu chamei de uma viagem? Porque realmente é uma viagem interna. Meu convite é que em 2023 nós nos conheçamos.
Nós paramos de viver para o mundo e vamos viver no mundo introjetando os ensinamentos de Jesus. É fácil isso? Não é fácil. Tem duas palavrinhas que eu fui até trouxe no dicionário, porque a gente precisa retomar, que é o que é o esforço e o que é a vontade. E a gente sabe que às vezes, para caber num vestido de uma festa daqui um mês, eu faço a dieta da sopa. Para conseguir passar numa entrevista, eu vou fazer o meu sacrifício, né? Mas e aquilo, usando as palavras do mestre, né? Que a ferrugem não corrói e que as traças não comem. E as virtudes que vão conosco como espíritos imortais, eu estou olhando para elas? Então essa vai ser a nossa viagem. Então, evolução moral. Eu já parei para pensar nisso? Eu já parei para olhar como está o meu desenvolvimento intelectual e moral? Intelectual, eu garanto que a maioria pensa, né? Pensando aí nos caminhos que a gente tem da nossa vida, né? Seja por carreira, seja por motivação, por curiosidade, a gente sabe que, né, a gente tem as duas asas a desenvolver, que é a do conhecimento e a da moral. E a gente sabe que a gente, às vezes, vai girar em torno do próprio eixo, porque a gente está com uma asa grande e a outra está pequenininha. E aqui está pequenininha, no caso que eu cito, é a moral. Priorizo isso em minha vida? Busco me conhecer e ser uma pessoa melhor? Reforma íntima. Já parei para pensar sobre isso? Tem tanto texto, tanta obra, fala-se muito disso, mas usando um coisa mineiro, o trem difícil, né? Vamos parar e pensar. Numa casa, na minha casa, se tem uma infiltração, se tem um vazamento, se tem uma pane elétrico, eu sei aonde eu preciso fazer a reforma. Mas e em mim? Como que eu vou saber o que eu preciso melhorar? Em mim, se eu não paro para fazer esse tipo de análise, né? Será que tem alguma infiltração em mim? Será que está vazando alguma coisa para fora e que precisa de ajuda, né? Que tipo de pensamento me vem na cabeça? Como eu me sinto quando eu sou contrariado? Quando eu não sou o dono da verdade? Então, são nesses pequenos aspectos que a gente vai falar um pouquinho, que são as dicas daquilo que precisa ser reformado, né? E aí, não vai ser na loja de material de construção, não vai ser num hipermercado ou na internet que a gente vai conseguir buscar as ferramentas necessárias para fazer essa reforma. Mas ela é possível. E eu vou mostrar para vocês. Então, para saber o que preciso reformar, eu preciso primeiro me conhecer. E aí eu trouxe aqui um pouquinho pensamentos e sentimentos. E olha que interessante, quando eu fui montar a apresentação, o que é sentimento? Aí você acha que é uma coisa, né? O que é emoção? E daí, na verdade, eu fui buscar e eu trouxe aqui, né? Então, os sentimentos: raiva, hostilidade, tristeza, medo, frustração, aversão, alegria, afeto, confiança, ciúme, amor, compaixão, empatia, surpresa, esperança e paixão. Acredito que, como eu, durante o dia nós somos visitados por todos esses sentimentos. Mas aquilo muitas vezes que é bom, né, que traz um bem-estar, que não incomoda e não pisa no meu calo, eu falo: olha que gostoso, senti isso porque eu estava com tal pessoa, ou porque fiz alguma coisa, ou porque o meu trabalho deu certo, ou porque minha apresentação na faculdade foi um sucesso. Então, esses pensamentos, esses sentimentos bons, eu guardo. Mas e quando eles não são bons? Nossa, eu senti uma raiva agora.
Nossa, eu estou até suando de tão angustiado que eu estou, ansioso. Eu paro para pensar o que gerou esse sentimento em mim e qual é a raiz que ela pode estar ligada, né? Porque às vezes um sentimento de raiva, porque a pessoa não aceitou o meu ponto de vista, está me mostrando, opa, ó o orgulho aí, ó a pessoa querendo ser o dono da razão em todas as situações. Só que daí eu falo, não, é ele que está errado, eu que tenho a razão. Olha lá, não, porque foi isso. A gente para pensar todo o meio, a cena em que aquilo ocorreu, sempre terceirizando nos outros a causa, para não ter que mexer e fazer esse tipo de coisa. Então, o que eu estou sentindo agora? O que esse sentimento está gerando em mim, né? A gente já trouxe aqui várias vezes a questão da saúde física em relação aos nossos pensamentos e sentimentos, né? Aquilo que eu penso, as minhas células são inundadas por esse tipo de sentimento. Então, eu preciso começar a parar e pensar nisso. Eu realmente preciso dele, né? Esse sentimento que tem sido recorrente, ele está me fazendo bem ou mal? O que eu posso fazer para neutralizar? O que depende de mim para mudar isso? Então, quando se fala em reforma íntima, esse é o primeiro passo. Eu tenho um tempinho ali que eu paro para fazer esse tipo de análise. Senão, eu vou tocando. E o pior, eu vou procurar o médico, vou procurar o meu psicólogo, vou querer um remédio, vou querer uma solução que vai ser uma solução tampão para esses problemas, né, para esses sentimentos. Eu posso até lidar melhor com aquele problema, mas o problema continua ali. E a sabedoria divina, qual vai ser a pedagogia amorosa de um pai perfeito? Ele vai colocar a gente de novo nas mesmas situações, talvez só trocando ali o personagem, né? Uma hora como chefe, uma hora como empregado, uma hora como marido, uma hora como esposa, como filho, né? Em diferentes encarnações, mas sempre vindo o convite. O que você está sentindo com isso? O que você está tirando da lição dessa? O que está escondido por trás, né? É a pegadinha. O Ivo Holanda não vai sair ali. Quem é mais antigo sabe o que eu estou falando. Não vai sair ali e falar pegadinha. Não, está ali, escondido dentro da lição. Mas cabe a gente identificar. E as emoções. No decorrer do dia, que emoções me visitam? A gente sabe, às vezes, nos emojis que a gente põe, nas carinhas que a gente põe no WhatsApp, né? Se está bravo, se está feliz, se tem coraçãozinho. Então, a admiração, a adoração, alívio, anseio, ansiedade, a apreciação estética, arrebatamento, calma, confusão, desejo sexual, dor empática, espanto, estranhamento, excitação, horror, inveja, interesse, júbilo, medo, nojo, nostalgia, raiva, romance, satisfação, surpresa, tédio e tristeza. Então, também é uma enxurrada de emoções, né, que vão inundar o meu organismo, que vão fazer com que o meu humor nas próximas horas siga baseado num tipo de emoção. E o que elas estão querendo me mostrar? Então, mais uma vez, sem fazer esse questionamento, a gente vai viver normalmente, né? Mas, às vezes, com aquele vazio existencial que você fala, gente, está tudo bem na minha vida, por que eu sinto isso? Por que eu acho que as coisas não estão dando certo? Que insatisfação é essa? Onde que está a resposta? E a resposta, então, está realmente em a gente parar e a gente pensar. É fácil isso? Não é fácil. A rotina de cada um de vocês é antagônica a esse movimento. Porque é difícil, a gente às vezes lê, escuta, vem aqui na palestra, o pessoal fala, pessoal, ao iniciar o dia, faça uma prece, leia uma mensagem edificante.
no meio do dia, para de novo, faz uma reflexão de 10 minutinhos, né? Como é que foi minha manhã? Aconteceu alguma coisa errada? E o que posso fazer para mudar? No fim do dia, que a gente vai olhar aqui a questão 919, passa a régua lá, olhando o que deu certo, o que não deu, se não deu, o que eu posso fazer para melhorar, mas a gente esquece. A gente faz as coisas, às vezes, do nosso trabalho num hábito, numa rotina, né? Tem piloto de avião aqui que vai lá e faz o checklist 10 vezes, né? Já sabe de cor que tem que fazer, eu não posso apertar o botão antes de conferir isso. Só que quando se trata da nossa vida íntima, dos nossos sentimentos e das nossas emoções, a gente não tem essa disciplina e esse esforço tão grande e essa vontade. Então, é o convite mesmo de a gente chegar agora para trazer isso. E aí, dentro aí dessa nossa viagem, o Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, na questão 919, trouxe a receita para a gente. Mas, como tem palavras rebuscadas, a resposta é cumprida, dá uma preguiça. No meio da leitura já deu sono, né? Já esqueci, né? Fala volodice, que coisa mais antiga, né? A gente não consegue, às vezes, interpretar, mas é importante a gente saber, né? Assim como há mais de 2000 anos Jesus já veio e deu o caminho, e a gente mesmo assim não aprendeu e não conseguiu ainda introjetar, ou não quer introjetar porque está cômodo, então a gente tem sempre as releituras aí das coisas. Então eu peço desculpas, porque os próximos 3 slides tem aquela poluição visual, tem professor aqui que também sabe que não pode fazer slide tão poluído, mas acredito que às vezes tem pessoas que nunca viram a questão e é interessante a gente trazer ela na íntegra, e que eu deixei grifado alguns pontos mais importantes. Então, a questão 919 do Livro dos Espíritos, ela fala o seguinte: Kardec pergunta qual o meio prático mais eficaz, já está encurtando o nosso caminho, hein? Que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal. Então, ele vai me contar o meio mais eficaz de eu melhorar já nessa vida e conseguir resistir ao mal. É o combo 3 em 1. Então, vamos ver lá. Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Aí ele fala, né? Então, eu sabia que ele ia vir com essa resposta, então vamos também ajudar aí os amigos a entender melhor. Conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Então ele falou assim, ele quis dar aquela de aluno bem insistente, fala: professor, a gente sabe, né? Mas mostra para a gente o caminho, né? Dá uma resumida. E aí ele traz Santo Agostinho, né? Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntara a mim, mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para mim de se queixar. Então, olha lá, deixei primeiro grifado, porque é a primeira coisa que ele fez e que dá certo. Ao final do dia, sentado, porque se for deitado na cama, vai cochilar e não vai terminar a tarefa, tem que falar: como é que foi o meu dia? Quais foram as coisas que hoje eu diria que eu fiz certo e qual foi as coisas que não deu certo, que gerou problema e que eu poderia investigar melhor a causa e buscar a resposta. Então foi assim que cheguei a me conhecer e a ver em mim o que precisava de reforma. Aquele que, todas as noites, evocasse todas as ações que praticou durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que fez, rogando a Deus e a seu anjo guardião que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Então, também é essa posição de humildade,
da gente saber que somos seres imperfeitos, em evolução, amados pelo nosso Pai e que Ele vai nos ajudar. Ele sabe que a gente vai tropicar, Ele sabe que a gente vai cair, mas Ele está disposto com todos as suas estratégias, né, dos nossos anjos da guarda, os nossos espíritos protetores, espíritos familiares. Se a gente pedir, eles vão nos ajudar. É lógico, talvez não tão pedagógicos como algumas respostas que Kardec teve, porque às vezes a gente pede assim, não, mas eu queria que você fosse mais específico, né? Não adianta falar essas coisas vagas, não, siga o caminho do bem, faça, não, o que eu tenho que fazer? Porque a gente quer a resposta pronta, mas aí o mérito dessa reforma não vai ser nosso. Então, realmente, a gente precisa pedir o auxílio, pedir, aqui como ele fala, né, o esclarecimento, e a ajuda vai vir. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedesses em tal ou tal circunstância, sobre se fizeste alguma coisa que feita por outrem, censuriareis, sobre se obraste alguma ação que não ousaríeis confessar. Então, esse aqui é um pulo do gato. Porque, às vezes, a gente não vai olhar o nosso ato como um ato errado, né? Porque eu fiz, porque era o que eu tinha para fazer naquele momento, minha intenção era boa. Tá, Santo Agostinho fala, então, faz o seguinte, para saber se isso realmente é bom ou não, troca, ao invés de sendo você fazendo, um outro fazendo e você assistindo. Se você falar, tá legal, não teve segunda intenção ali, ok, está validado se é bem ou mal. Pergunta, e ainda mais, se aprovesse, essa aqui pega no âmago, se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? A gente tem duas certezas na vida, né? Nessa vida que a gente nasce e que a gente morre. A morte, né? O desencarne, a gente não consegue prever, então pode acontecer a qualquer momento. Sabendo que, e pelos estudos, né, que tudo aquilo que a gente tem, que não existe céu ou inferno físico, mas que esse estado de céu ou inferno é um estado íntimo, individual de cada um, de eu me sentir culpado, de eu me sentir de alguma maneira que eu prejudiquei alguém. Se hoje eu for convidado para outra viagem, né, eu vou estar ok? Quando eu chegar lá, no mundo dos espíritos, onde nada pode se ocultar, porque daí não vai ter mais as máscaras para a gente se esconder, as situações para a gente terceirizar para outro. Eu estou bem? Acredito que ainda não. Então é aí que é mais um motivo para a gente se esforçar. Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão o descanso para a vossa consciência ou a indicação do mal que precise ser curado. Então, esse eu vou reforçar aqui que essa questão de parar no fim do dia e fazer, não precisa nem ser no fim do dia, pode ser uma vez, pode ser de manhã, pode ser de tarde, pode ser de noite, pode ser de manhã, de tarde, de noite, mas o importante é que precisa ser em algum momento no dia, porque senão vai ficar para amanhã, que fica para amanhã. Quando eu tiver tempo, né, rolou uma fotinho aí, quando eu tiver tempo eu começo, a hora que for para começar, a gente já não tem mais tempo talvez para isso. Mas, da mesma forma, é lembrar que temos um Pai misericordioso e que no tempo certo de cada um, esse despertar ocorre. Tá bom? Então, a gente também não tem que fazer disso uma cruz. Não, eu preciso. Sim, precisa. Mas tenha calma e tem que ser também de uma maneira suave e alegre. Porque a mensagem do Cristo, ela é essa consolação. Ela traz a certeza de que tudo vai dar certo,
tudo vai ficar bem, mas no tempo certo e sabendo que a gente está sempre amparado. Então, isso nos traz um certo conforto. Não pode nos trazer comodidade, né? Ah, não, se o André falou que um dia chega, então deixa, né? Aí vai entrar na música do deixa a vida me levar, vida leva eu. E aí as pedradas vão vir, os capotamentos vão vir, os trupicões vão vir, a dor vai vir, e aí eu aprendo com o maior professor, que é a dor, e que às vezes a gente poderia ter passado de uma maneira diferente por ela, tá? Aqui, não vou ler tudo, mas só o que está grifado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Aí a gente pula para o segundo, né? Grifo. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, inquiri como a qualificareis se praticada por outra pessoa. Então, de novo, ele fala isso, né? Aqui embaixo, faça o balanço do seu dia moral, como comerciante faz com as suas perdas e os lucros. Então, no comércio a gente não faz isso, não fecha o livro no fim do dia, o livro caixa, vê se vendeu bem, se teve lucro, se teve prejuízo. Se teve prejuízo, precisa entender o que precisa fazer. Às vezes tem que aumentar o valor desse produto aqui, ou tem que divulgar melhor. Então, as estratégias do mundo também podem ser utilizadas para a nossa melhoria, tá? Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio o despertar na outra vida. Então, ainda, por fim, né, formulai de vós para convosco questões nítidas e precisas e não temais em multiplicá-las. E aí, às vezes, é aquilo, a resposta não vai vir, vai gerar mais dúvida, mas peçamos auxílio do nosso anjo da guarda, do nosso espírito protetor, como pode ser chamado também, independente daí Mas é saber que somos tutelados por um espírito superior a nós e que está dioturnamente à nossa disposição para nos auxiliar a pedido de Deus. E ele não tem como falar assim, Senhor, ó, a Isaura está dando um trabalho, me dá férias dela, porque não dá. Ela faz sempre a mesma coisa. Ela pede, mas na hora de fazer a parte dela, ela não faz. Então, esse espírito protetor, ele não desiste de nós. É lógico que ele também tem os seus afazeres, mas se eu peço, ele está ali para me ajudar. Sei haver muitos que dizem ser positivo o presente e incerto o futuro. Olha isso, né? Alguém aqui já ouviu falar assim? Vocês ficam indo lá no centro espírita, nunca voltou ninguém para contar como é que é do outro lado. Eu falei, meu Deus, né? Olha o tanto de obra que a gente tem, né? A codificação em si. Então, assim, sim, hoje a gente já sabe, a cada um segundo as suas obras. O nosso futuro depende exatamente das nossas ações atuais. Então, é isso que a gente tem que usar como a válvula motora do nosso esforço e da nossa vontade. Então, aqui, vou deixar aí o convite a vocês estudarem, então. E aí, se a gente, então, acredito que eu já consegui vender o peixe, de que fazer essa viagem, ela é necessária, importante, vai ajudar a todos, né? E que vai ajudar, inclusive, a melhorar o nosso mundo, né? Porque a partir do momento que a gente começa individualmente se melhorar, coletivamente se melhora e a gente consegue alçar novos voos. Então, o que eu devo levar nessa viagem, né? A gente está vendo aqui, temos que chegar aqui no topo dessa bandeira ali, onde seria ali a perfeição, né? Ou então, para a gente também não fazer algo muito fora do alcance, mas a conquista das nossas virtudes aí, que a gente pode sim colocar em prática e adquiri-las nesse mundo atual que estamos. Então, a gente tem algumas ferramentas que vai ter que ter a mochila aí, né? Vocês têm criança aqui, alguém já viu a mochila da Dora Aventureira, né? Não tem lá a mochila que tem as coisas que ela precisa para conseguir cumprir as tarefas? Então, na nossa mochila, o que a gente vai precisar ter? O esforço,
e a vontade. Infelizmente, esses dois itens são de uso pessoal e intransferível. Ninguém vai fazer por você aquilo que você tem que fazer. Porque você pode conseguir todos os outros itens, mas se você não quiser ir para esse caminho dessa viagem, e se você não se esforçar para ela, como para caber naquele vestido da formatura e que precisa perder os quilinhos e que às vezes a gente faz lá tudo bonitinho, tudo que precisa fazer, ninguém vai fazer por você. E lógico, teremos outras oportunidades e outras oportunidades e outras oportunidades, mas, né, chega uma hora que cansa. Então, esforço, vontade, disciplina. Então, o André falou aqui, de manhã fazer uma oração, no meio do dia fazer uma oração, à noite passar a visita. Tem que ter essa disciplina de parar e pensar. Então, a gente não tem, muitas vezes, hoje não seria fácil, por exemplo, a gente colocar um alarme no nosso celular, de manhã lá, 7 horas da manhã, pim, oração do dia. Meio-dia, pim, como foi minha manhã? À noite, pim. A gente não faz isso, às vezes, para tomar um remédio, né? A gente tem lá os aplicativos que mandam mensagem para a gente. Por que não criar uma rotina de ter um aplicativo que só lembra a gente assim? Vou compartilhar uma experiência que está sendo muito produtiva e que até foi um pouco a inspiração para essa palestra, que foi a aquisição de uma agenda para a reforma íntima. Então, essa agenda para a reforma íntima, ela traz em 12 fascículos, né? Então, são 12 capítulos por meses do mês, onde cada mês vai ser tratado uma virtude. Então, o mês de janeiro está sendo a caridade moral, principalmente a questão da indulgência. Então, ele traz na agenda, que ela é pequenininha, a mensagem do dia do Evangelho, um trecho de Kardec que fala a respeito disso, sugestão de oração do dia e meta do dia. E é batata, gente. Se eu deixo para ler isso no fim do dia, você comeu bronha, como dizem aí. Porque você passa situações no dia a dia que você fala, meu Deus, se eu tivesse lido de manhã, eu ia estar atento, eu estava mais vigilante e não ia passar por isso. E o legal é que cada dia você tem tarefas. Então, assim, quais são 3 atitudes que você pode fazer para melhorar a humildade? Quais são 3 atitudes que são antagônicas à humildade, que ainda são que você percebeu que é o seu calcanhar de Aquiles? E aí, no fim da semana, ele pede para você preencher um checklist de qual foi a sua assiduidade no cumprimento disso, a nota que você se daria. Então, você consegue fazer de uma forma disciplinada e organizada algo que, se dependesse de mim, pura e simplesmente não sairia. Então, existem N ferramentas da gente começar a fazer isso. Um outro exemplo que é um clássico dos espíritas, por exemplo, a coleção Boa Nova. Vocês conhecem a coleção Boa Nova? Tem lá o livro Pão Nosso, Vinha de Luz, agora até o Mensagens da Vida Eterna. Como é que chama aquele outro livrinho? Depois eu vou lembrar, mas ele entrou agora no Boa Nova. Então, Boa Nova agora tem 5 livros, viu, Dona Isaura? Ele traz o quê? Em uma página, um versículo do Evangelho e uma página e meia de Emmanuel discorrendo sobre esse versículo. Então, se eu conseguir ler isso uma vez por dia, já está dado uma frequência aí de disciplina para conseguir fazer essa rotina. Eu vou lembrar depois dos 5 aí que a gente vê. Então, a prece, a questão de usar a prece como uma ferramenta, eu já falei aqui uma vez, trouxe uma exposição só sobre o quanto que a prece é uma ferramenta de evolução moral e de auto-melhoramento, e que às vezes a gente despreza ela ou não usa ela da maneira como a gente poderia usar. A questão de fazer o evangelho no lar, então ter a habitualidade de também ter um dia específico, seja ele 1, 2 ou 3, ou todos os dias, de parar e fazer, junto com a família, a discussão dos ensinamentos do Cristo, e também tem toda os benefícios em volta disso.
a questão da gente ter e trabalhar a nossa fé, que muita ainda é uma fé vacilante, mas que tem que ser, ó o trocadilho, a fé que move montanhas, né? Então a gente tem que buscar isso. O trabalho no bem, porque não adianta também só falar, estudar, e a gente não conseguir praticar isso. Porque a gente sabe, né? Até nas faculdades, nas escolas, o ensino ele é teórico e prático. Então também a gente tem que entender de que forma a gente vai conseguir praticar isso no nosso dia a dia. E não precisa fazer sopa, não precisa fazer, eu gosto de falar sempre, né, para publicidade, o polvinho de crochê, mas pode ser tendo uma escuta empática, não revidando, né? Eu já consigo trabalhar no bem. Você fala, nossa, eu sou tão nervoso, então essa semana eu vou começar a me policiar para que quando eu recebo uma resposta ou alguma coisa que não me agrade, eu não vou ser tão impulsivo. Isso já é trabalhar no bem, tá? Desenvolver as potências da alma, que a gente vai falar rapidamente, as virtudes, e lembrar que muito das coisas que a gente interpreta da maneira errada é porque a gente ainda não aprendeu a colocar a lente do amor na nossa vida. Todo aquele que me agride ou que está em sofrimento são pessoas que também precisam de ajuda e que de alguma forma estão agindo daquela maneira por defesa, porque também estão em sofrimento. Então, se eu parar e começar a olhar situações na visão amorosa do nosso Pai, como Ele tem conosco, tudo muda. Então a gente começa a interpretar que não há injustiçados, não há injustiça, mas são realmente situações em que tem ali orgulho, vaidade, todas as não virtudes entremeadas ali que a gente pode ajudar a fazer. E lógico que na busca do conhecimento, estudando e entendendo essa dinâmica do que a gente consegue entender hoje das leis divinas de Deus. Então, só para a gente reforçar aqui, né? São as duas coisas hoje. Então, hoje, por que a gente ainda não consegue fazer muita coisa e principalmente a reforma íntima? Porque falta da nossa parte esforço e vontade. Quando eu vou olhar lá no dicionário, esforço, intensificação das forças físicas e intelectuais ou morais para a realização de algum projeto ou tarefa. Aquilo que se faz com dificuldade e empenho, trabalho, empreendimento e obra. Então, se eu intensifico minhas forças para conseguir, eu sei que aqui tem crossfiteiro, se eu consigo intensificar minhas forças para fazer o exercício lá, de fazer os push-up lá, tem um nome lá dos exercícios, para conseguir fazer essa tarefa, eu estou também fazendo na mesma moeda o esforço para o meu melhoramento moral. Então é isso que fica aí essa questão, a pulguinha atrás da orelha. E a vontade, faculdade em que tem o ser humano de querer, de escolher, de livremente praticar ou deixar de praticar certos atos. Então, se eu faço lá a tarefa de Santo Agostinho, identifico em mim aquilo que eu preciso reformar, já sei que em mim o problema é o orgulho, já sei que em mim, às vezes, o problema é a falta de humildade, estou disposto e com vontade de contrapor isso e colocar ações que possam me ajudar a lutar contra isso? Então, é força interior que impulsiona o indivíduo a realizar algo, a atingir seus fins ou desejos, ânimos, determinação e firmeza. Tem até uma pergunta, né, no Livro dos Espíritos, eu não me lembro qual é, mas que ele fala que poucos de nós têm o esforço e a vontade e que necessário seria muito pouquinho para a gente mudar. 909. Então, fica como tarefa aí a gente pesquisar depois. Então, o roteiro dessa viagem, para a gente chegar lá em cima na bandeirinha, e que não vai ser igual aquele comercial que você escala e chega lá, cheguei, vamos embora. Não, porque você fazendo esse percurso, que é aí uma analogia para a nossa evolução, a conquista, vamos supor assim, para cada item desse, é uma ferramenta a mais que eu coloco na minha mochila e que vai me ajudar a enfrentar as dificuldades do caminho e de ser feliz. Então, a caridade,
a piedade e compaixão, renúncia à abnegação e solidariedade, a humildade, a modéstia, a justiça, a reparação, o perdão, a indulgência, o otimismo, a perseverança, cativar o bom ânimo e ligar-se a Jesus. Então isso aqui é os 12 meses da agendinha que eu estou seguindo da reforma íntima. É ou não é os ensinamentos de Jesus no Sermão do Monte? Então, não é à toa que João, no capítulo 14, já falava, né? Eu sou o Jesus, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o convite dessa viagem é que temos que passar por diferentes situações, diferentes experiências, para que em cada uma delas, ou em mais de uma delas, a gente vá conseguindo adquirir essas virtudes. Então, como que a gente vai? Daí eu coloquei você acha que vai ser fácil? Que não vai ter pedra no nosso caminho? Vai ter pedra no nosso caminho. E ou se vai. E como tem. Mas se a nossa mochila está pelo menos com as ferramentas e a gente disposto a trilhar esse caminho, a gente consegue. Então a gente precisa, uma vez identificado quais são as nossas fraquezas, aonde está o bolor da minha parede, aonde está a infiltração do meu coração, aonde está o cupim lá nos meus sentimentos, eu preciso ter renovação de atitude. Porque também não adianta eu ter o conhecimento do que preciso mudar, mas cá, ó vida, ó céu, ó azar, né? Um dia alguém resolve para mim, não resolve, né? Então a renovação mental, quais são as pedras no meu caminho, quais são as minhas fraquezas, quais são as minhas tentações, né? A aquisição de novos valores intelectuais e afetivos, desenvolver sentimentos, que daí vai realmente de um esforço da gente olhar o outro e deixar um pouco a gente de ser o centro do mundo e olhar onde a gente pode melhorar. Aqui, né, a gente vê, então eu tenho um gráfico que mostra que a nossa ascensão, ela vai estar principalmente na aquisição de aspectos morais e afetivos e intelectual. Então aqui a gente está evoluindo, né? Intelectualmente, olha o quanto que o nosso mundo hoje, né, já tem de informação. Mas até desci. Mas imoralmente, né? Então é esse o caminho que cada um tem que fazer, porque a gente sabe, isso aqui vai para cima. Quer queira ou quer não, vai para cima, porque Deus assim o quer. Mas aí a gente precisa realmente do nosso esforço e nossa vontade. Então pode ser que há 2000 anos eu estava aqui atrás, hoje eu já estou melhor, mas eu posso melhorar ainda mais, tá? E como fazer isso? Se conhecendo e buscando conhecimento. Então, atenção plena, observar e identificar, despertar a consciência. Joana e Divaldo falam muito na questão da consciência de sono, então é aquele que ainda dorme pelo mundo, e a consciência desperta, aquele que já consegue, então, fazer esse tipo de análise no mundo atual. Já podemos ser melhores com o que sabemos hoje. Então, o nosso dever é observar, avaliar, analisar, refletir e agir. Esse é o último, agir é o mais difícil. Temos más tendências a vencer, defeitos a corrigir e hábitos a modificar. Mas tem uma coisa que, falando assim, parece que vai ser dolorido, parece que vai ser sofrido, mas não. A gente consegue fazer isso de uma maneira leve, mas constante. Mas o que a gente precisa é começar. O reino dos céus, né? Vocês já pararam para pensar que o reino dos céus nas parábolas está sempre escondido dentro? É o tesouro que escondeu embaixo da terra, é a pérola que estava dentro da concha, quem mais? É tudo voltado a isso. A recomendação de ir para o deserto, refletir no deserto sozinho consigo mesmo. Então, são recolhimentos íntimos com nós mesmos para buscar um diálogo, para entender os nossos problemas e conversar com Deus. Então, a transformação, o esforço é pessoal e intransferível. Então, ninguém vai fazer por você aquilo que lhe cabe.
Atitude mental positiva. A gente tem que realmente sempre estar com o BIP ligado, né? Da questão aqui eu trouxe do vigiar e orai. Fé e humildade, então confiar, ter a certeza de que estamos amparados e se reconhecer como seres imperfeitos, mas com o germe da perfectibilidade dentro de cada um de nós. Confiança em si na providência divina. E Jesus já é o caminho, a verdade e a vida na minha vida? Olha que pergunta, né? Bem importante da gente fazer para nós mesmos. Leon Denis, para quem gosta, ele é um filósofo importante também na codificação. No livro Depois da Morte, na parte 5ª, isso aí a gente acaba abordando um pouquinho nas obras que são complementares à codificação, mas nessa parte 5ª é bem didático ler. Então ele tem a questão do caminho reto. A vida moral, o dever, fé e esperança, consolações, orgulho, riqueza e pobreza, egoísmo, caridade, doçura. Então, na verdade, são também abordando aqueles temas das virtudes de uma maneira aí bem didática, para quem gosta de, talvez não ler pergunta e resposta, mas textos também baseados na doutrina. Só trouxe aqui para lembrar, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem no capítulo 17, os sedes perfeitos, os bons espíritas. Lembrar que a misericórdia divina também ajudou na codificação, porque tem lá o homem de bem. Aí você fala, ai minha Nossa Senhora, esse está difícil, porque parece ser muito longe. Aí eles ajudam a gente e falam, não, tá bom. Começa por sendo um bom espírita que já está no caminho. Só lembrando, gente, aqui é ser um bom cristão. Aqui ninguém está falando que só é bom quem é espírita, quem é católico. Não, é um bom cristão. Aqueles que entendem, indiferentemente da sua religiosidade, os ensinamentos de Jesus e faz disso uma válvula motora para ser uma boa pessoa. Então, aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito, que nele domina de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inerentes. Para aqui só um pouquinho. Por que ele fala isso? Porque estudando a doutrina espírita, a gente sabe a nossa origem, a nossa natureza, quais são as causas dos nossos sofrimentos, por que existe sofrimento e quais são as ferramentas e as maneiras da gente ter um futuro melhor. Então, isso, com certeza, vai fazendo com que a gente tenha o quê? Aquela fé inabalável. Os princípios em suma, é tocado no coração pelo que é inabalável se lhe torna a fé. Um é qual músico que alguns acordes bastam para comover, ao passo que o outro apenas ouve sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Olha a reforma íntima aí. Então, se eu entendo quais são as minhas más inclinações e tento melhorá-las, eu estou no caminho certo. Enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, o outro que aprende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue sem ter firme a vontade. Oportunidade, então, agora, é o 1406. Lembra que tinha lá para comprar na televenda? Vou fazer uma promoção aqui para ajudar vocês a carimbar o passaporte dessa viagem e se dar de presente uma oportunidade de ser, a partir de dia 6, uma pessoa melhor. Então, organize a sua rotina durante o dia, focando na sua evolução, lembra disso. Venha participar nos grupos de estudo sistematizado da doutrina. O primeiro ano, no qual o Júlio e eu e a Leia somos os instrutores, começa agora dia 6 de fevereiro, né? As inscrições vão ser feitas, já estão sendo feitas na recepção. Já tem mais de 23 viajantes inscritos, né? E aí a gente tem número ilimitado de mochilas para a gente encher de ferramenta aí. Porque o que é importante? A gente começar a ter
essa rotina. Quando eu falo em rotina e disciplina, só o fato de eu ter que vir aqui de segunda-feira, de esquecer o mundo lá fora, né? E por 1h30 se dedicar nos estudos, de discutir sobre, falar sobre os problemas, compartilhar diferentes opiniões, isso já nos fortalece muito mais. Eu posso dizer da gratidão que eu tenho com a dona Isaura e o seu Anésio de ter me convidado para ser instrutor do primeiro ano de estudo, porque o maior beneficiado sou eu. Quem está estudando, que está revendo conceitos e de uma maneira mais madura, sou eu mesmo. Então fica a dica. Para cada um de vocês, isso também funciona e vai dar certo. E a gente sabe que, a partir do momento que eu tenho conhecimento, isso ninguém tira da gente, né? Isso mãe e vó gosta de falar, né? Conhecimento é algo que ninguém lhe tira, né? Principalmente quando você se diploma, e é exatamente isso. Só que esse conhecimento, além de te ajudar nas dificuldades do dia a dia, vai te ser indispensável para o seu espírito imortal adquirir novas experiências. Então, não nos esqueçamos que estamos sempre amparados nessa jornada e que devemos aproveitar conscientes todas as oportunidades que nos são dadas. E não esquecer de colocar a lente do amor de Deus durante aí toda a nossa trajetória. Então, muito obrigado a todos. Mais uma vez, reforço o convite. Venha estudar conosco, porque é realmente uma viagem transformadora e o maior beneficiário disso é você mesmo. Muito obrigado.